Ela é mecânica desde os 14 anos, quando ela já trabalhava em oficinas como menor aprendiz. Desde 2011, ela está à frente da Escola do Mecânico, que capacita, forma e emprega mecânicos. A ideia nasceu de um projeto social com jovens da Fundação Casa. Hoje, a escola emprega mais de 300 profissionais e já capacitou mais de 14 mil alunos em todo o país. Para nos contar mais sobre essa iniciativa, eu recebo aqui na nossa casa a fundadora da Escola do Mecânico, Sandra Nali. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, é um prazer imenso poder estar aqui, contar um pouquinho da história. Eu adorei. Fiquei mais feliz quando soube que você viria ao nosso estúdio, porque quando o Gui me passou a entrevista e a gente começou a ler um pouco sobre você, eu falei, gente, que incrível, que bonita a sua história. Primeiro, como é, aos 14 anos, começar a trabalhar, como menor aprendiz? Porque muita gente fala assim, eu não quero, não quero fazer isso agora, talvez não seja isso para a minha vida, que já é um exemplo para os nossos jovens. E num meio onde é difícil ter mulher. É verdade. Como é que foi isso? Bom, eu comecei a trabalhar, de fato, aos 14 anos, até por uma necessidade familiar. Eu venho de uma família muito simples, E aí eu comecei como menor aprendiz, por coincidência, numa rede de oficinas. E eu me apaixonei. Eu já gostava de dirigir, meu pai me ensinou a dirigir com 14 anos de idade, também um Fusca. Legal. E aí eu comecei a me apaixonar, assim, por essa área. E eu acabei fazendo carreira nessa empresa, Era uma grande rede na época. E depois de um tempo, a paixão foi crescendo e aí nasceu o desejo de ensinar também outras pessoas, nasceu a Escola do Mecânico e tudo mais. Mas eu diria que é muito bom começar a trabalhar cedo, viu? Porque a gente acaba amadurecendo rápido, Com certeza. E a nossa entrega para o mundo também vem mais rápido. E a gente sabe dar valor nas coisas, Porque a gente sabe o quanto custa o tempo, o aprendizado, para a gente obter as coisas que a gente deseja, os nossos sonhos, E eu acho que isso é muito importante. E aí, como é que você sofreu algum tipo de preconceito? Você sentia isso? Olha, bastante, assim. Quando eu entrei na empresa, não, porque eu comecei a fazer uma função um pouco mais administrativa, Mas aos 22 anos de idade, quando eu, de fato, pedi a vaga de mecânica. Eu falei, eu quero atuar colocando a mão na massa e tal, colocando a mão na graxa, eu diria, Uhum. E aí a empresa foi um pouco relutante, porque naquela época não existiam mulheres que faziam isso. Era de fato dominado pelos homens essa profissão, E aí eu insisti um pouco, eles foram um pouco relutantes, e aí eu comecei a estudar mecânica, eles me deram a oportunidade, eu comecei a fazer alguns treinamentos. Eu me recordo de um caso, assim, que é emblemático para mim, que na primeira vez em que eu fui até a central dessa empresa fazer o meu primeiro treinamento de mecânica, quando eu entrei na sala, o instrutor me perguntou, eu acho que você está na sala errada, moça, porque a sala de treinamento para assistente administrativa é aqui ao lado, Eu falei, não, mas eu estou num processo de desenvolvimento para ocupar essa função também e tal. Então, esse é um dos episódios, Mas ao longo da minha jornada aconteceram vários, assim. Principalmente há alguns anos atrás, a mulher praticamente não tinha presença feminina em profissões que os homens só faziam, Uhum. E você acha que isso, por exemplo, tinha aquela dúvida, mas será que ela vai fazer o serviço direito? Tinha alguma coisa assim ou não? Ah, tinha bastante, viu? Quando eu comecei a atuar, nos primeiros meses, eu me lembro que um dia eu fui testar um carro de um cliente, Porque obrigatoriamente você precisa dirigir o carro para ouvir o barulho, para poder fazer um diagnóstico. E o cliente olhou e falou, mas você vai dirigindo o meu carro? Você tem habilitação? Até porque eu sou baixinha, Então, e com 22 anos de idade. Aí eu falei, tenho. E aí eu fui dirigir, acabei fazendo o diagnóstico e tal. Então, é um mundo ainda dominado pelos meninos, eu diria, mas a mulher agora tem ocupado bastante espaço nesse segmento aí de reparação automotiva, funilaria, pintura também, esse tipo de reparo, que tem a ver com carro, que é aquela coisa mais da paixão masculina, mas a gente tem uma série de meninas hoje que estudam na Escola do Mecânico, a gente tem instrutoras mulheres, então a gente tem dado voz a essas pessoas. Incrível. Pensando também na empregabilidade, Exatamente, eu acho isso incrível. E aí, como é que surgiu essa ideia de fazer uma escola? Você chegou a ficar na Fundação Casa, trabalhar lá? Como é que foi essa experiência? Bom, como eu trabalhei por muitos anos, na oficina mecânica, em 2010 eu já fazia um trabalho dentro da Fundação Casa. Eu ministrava treinamentos para os jovens menores infratores, mas eu levava conteúdo um pouco mais motivacional e tal.
E aí, na oficina em que eu gerenciava, eu precisava contratar mecânicos e tinha uma escassez de mão de obra. E aí foi um dia que deu um clique, assim, eu falei, pô, aqui tem meninos bons que, de repente, se a gente conseguir levar algum conhecimento a eles, tem recuperação. E foi assim que eu fiz, eu peguei todo o conhecimento que eu tinha e comecei a ministrar treinamentos de mecânica básica para esses meninos dentro da fundação, ainda num trabalho voluntário. E aí, falando com a assistente social, a gente decidiu tirar esse projeto de dentro da fundação. Eu aluguei uma salinha no centro de Campinas, mandei grafitar na parede, Escola do Mecânico. E aí levei algumas peças velhas, porta de divisória para fazer bancada e tal. E aí, para minha surpresa, começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Falei, puxa vida, isso aqui pode ser um negócio, além de um projeto social, né? Aí procurei o Sebrae na época, fiz plano de negócios e tal. E começamos a vender, a comercializar o curso, né? Em março de 2011, nós abrimos o nosso primeiro CNPJ. Mas até hoje, né? Hoje nós somos em 35 escolas do mecânico do Brasil todo. E a gente não perdeu ainda esse impacto social. A nossa grande missão é gerar mais emprego e renda Brasil afora através da educação acessível. E como é você lidar com essas pessoas que às vezes elas desistem delas, né? Que eu acho que a pior desistência é quando a gente desiste de si mesmo, né? Sim. E de repente a gente vê esse tipo de situação. Como é que é resgatar isso? Olha, eu diria que esse é meu propósito de vida, assim. Então, esse é o salário não remunerado, é o salário emocional. É muito transformador quando você consegue olhar para uma família, né, que um menino que estava em liberdade assistida, por exemplo, ingressa num curso como esse e sai de lá um profissional e consegue um trabalho. É claro que existe um grande percentual de pessoas que desistem, né, porque as condições também que elas vivem não são favoráveis a isso. Mas a Escola do Mecânico hoje faz um papel fundamental. Eu digo o seguinte, cada 100 jovens que passam pelas nossas escolas, se eu conseguir recuperar 2, já valeu a pena assim, a minha jornada e o meu propósito de vida. Assim. Então, é muito gratificante, eu diria. Que incrível! E como foi ver crescer? Porque você começou numa salinha que era para ajudar as pessoas, daí percebeu que aquilo podia virar um negócio. E hoje você tem 35 unidades, é isso? Exatamente. Como é que foi isso daí? Nossa, é uma longa história, assim, né? E é interessante que eu comecei nessa salinha, grafitei na parede, e eu mesma não acreditava que isso pudesse virar um negócio, sabe? E aí, quando começou a crescer, eu lembro que na época eu não tinha recurso financeiro para poder alugar um galpão, montar uma escola bonita, com equipamentos, ferramentas. Eu aluguei 10 vagas de um estacionamento de um amigo e mandei grafitar também no fundo, né? Só que aí isso começou a lotar, as pessoas começaram a comprar o curso, a gente se preocupava muito com a satisfação do aluno, com a qualidade. Aí eu pensei em 2014, eu pensei, puxa vida, esse projeto pode ir mais além, né? Ele pode ir mais adiante, a gente pode impactar mais gente. Foi quando nós decidimos abrir outras unidades. Eu fui estudar o modelo de franquia no Brasil, entender, contratamos uma consultoria especializada em expansão e rede para formatar o nosso negócio. Então, nós começamos a crescer através do modelo de franquias. Hoje, nós somos em 25 franqueados e 10 escolas próprias. Que demais! Espalhado para todo o Brasil. Nós estamos presentes em 9 estados hoje, 9 estados brasileiros. Que demais! E eu fiquei sabendo que o projeto de vocês também chegou aos olhares, né, do bancário que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Como é que foi isso para vocês? Nossa, foi lindo, assim, esse processo, porque antes da pandemia, né, nós já tínhamos sido apresentados ao Yunus aqui no Brasil, não ao Mohamed Yunus, mas ao Instituto Yunus, né? E aí eles começaram a entender um pouco melhor como é que funcionava a Escola do Mecânico, quais os pilares de impacto social que a gente conseguia movimentar Brasil afora. Foi quando a gente iniciou um processo com eles, nós recebemos um convite para participar dessa jornada, que é uma série de avaliações que são feitas ao empreendedor. Não pode ser só um discurso bonito, tem que acontecer na prática, o impacto social, né? Então, a gente passou por esse processo por um ano. Nós fomos avaliados, né? Alunos foram entrevistados, franqueados entrevistados, eles acompanharam toda a operação do nosso negócio. E aí eu fui a 9ª empreendedora brasileira a receber o aporte financeiro do Fundo de Investimento de Impacto Social do Yunus, que vem de fora do país, para que nós pudéssemos acelerar os nossos projetos e gerar ainda mais emprego e renda.
E todo esse investimento ele está sendo aportado no nosso app, né? Nós criamos um aplicativo que chama-se Emprega Mecânico, que faz a conexão dos nossos alunos e ex-alunos com as vagas de emprego do setor. Então, a nossa meta ela é ousada de empregabilidade, por isso que nós recebemos o aporte do Yunus aí para acelerar esse projeto. Que incrível! Então, você tem a escola que você vai capacitar, né? Vai dar as aulas, vai formar. E ainda tem esse aplicativo que a pessoa pode ver assim, tem uma vaga não sei na onde. Tem aqui os mecânicos que podem ir lá para se candidatar a essa vaga para conseguir um emprego. Exatamente. Hoje nós somos o fornecedor de mão de obra para esse setor. Então, o empregador, ele divulga a vaga e os nossos alunos e ex-alunos e os profissionais do mercado também podem se cadastrarem dentro do nosso app, onde ele pode se candidatar a alguma vaga e a empresa também fazer o processo de triagem, a seleção dentro do aplicativo. Então, é isso que me brilha os olhos, assim. De todas as pessoas que estão assistindo, porque é incrível a sua história. O que você deseja? O que mais vocês querem para o futuro? Eu brinco, assim, né, que a nossa pretensão é ser a maior rede de escolas de impacto social do Brasil, assim, nunca perder essa forma em que nós nascemos, né? Esse é o nosso porquê de verdade, por que nós nascemos. A gente quer ajudar o Brasil minimamente a gerar mais emprego, estimular o empreendedorismo, principalmente das pessoas de baixa renda. Que se a gente tivesse mais pessoas como você, e é muito gostoso a gente trazer pessoas como você aqui, para quem está em casa entender que existe esperança, que tudo na vida é uma questão de disciplina, de dedicação, de vontade, né? De olhar para o outro, porque você fez tudo isso em pouquíssimo tempo, se for ver, né? Sim. Porque você começou muito cedo. E quando você deu o boom de 2011, nós estamos faz 10 anos. E olha quanta coisa incrível aconteceu em 10 anos. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas em casa que de repente veem esse tipo de situação, que estão numa situação de vulnerabilidade, às vezes descrente de o que eu posso fazer da vida. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas. Bom, eu acredito que sempre há esperança, né? O importante é sempre o foco naquilo que é positivo, né? Do que focar naquilo que é negativo. E tem um propósito. Quando a gente tem um propósito de verdade, ele é genuíno, a gente reverbera para o mundo e as coisas elas se conectam, né? Então, tenha muita clareza do seu propósito de vida, né? Qual é o legado que você quer deixar para o mundo, assim, quando você estiver lá velhinho, e aí a gente começa a trabalhar e a hora que a gente vê as coisas acontecem de uma forma tão natural, né? Eu jamais esperaria começar dentro de uma Fundação Casa e hoje está sendo agraciada aí com o aporte do Yunus. Incrível. Que Deus abençoe você sempre. Amém. Muito sucesso. Obrigada. E, por favor, a gente vai ficar de olho em você, mas nos mantenha informado também, porque o que a gente puder fazer aqui para divulgar esse trabalho lindo, a gente vai fazer. Viu? Muito obrigada, obrigada, de coração. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para você. Para vocês também, um ótimo Natal. Muito bom, gente. Que incrível, Sandra. Que incrível. Eu vou passar os contatos. Tem o WhatsApp aí, que é o 19 98719 8839. E você também pode entrar no Instagram, que é o @Escola do Mecânico. Um beijo no seu coração. Obrigada.